Eu sou Gisele Beigman, artista e professora da FAUSP, e o que me traz aqui é contar um pouco sobre os meus processos de criação, a forma como algumas obras e projetos são criados e desenvolvidos, da onde as ideias vêm, como elas aparecem, como elas desaparecem, como elas se transformam. Na verdade, não existe uma receita ou um manual para esse tipo de coisa, né? Para como criar obras de arte e muito menos para que eu possa explicar como as minhas são criadas. Eu não tenho um percurso artístico clássico, no sentido de ter estudado ou me planejado para ser artista. A experiência artística e o trabalho na área de artes e os projetos artísticos, eles aconteceram na minha vida. De formação, eu sou historiadora, tenho um doutorado em História pela USP, onde eu estudei também a Faculdade de História. Eu comecei muito cedo a trabalhar com a internet. E isso também foi uma relação não pensada na minha vida, como acho que na vida da grande parte das pessoas que trabalham da minha geração com internet não poderiam um dia imaginar que a internet existiria para além da ficção científica. Eu trabalhei muitos anos na área de patrimônio histórico, mais de 10 anos, e foi justamente no patrimônio histórico ainda que eu tive contato com as primeiras interfaces multimídia. Eu vi uma apresentação de um CD-ROM, na época que ainda existiam CD-ROMs, e que isso era a ponta do mais high-tech que poderia se usar. E eu fiquei absolutamente fascinada. E no momento em que eu vi aquilo, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Isso era anos 90 e essa decisão, assim, é isso que eu quero fazer, para uma pessoa que não tinha formação na área de programação, era uma decisão de risco. Eu comprei um computador e comecei a ensaiar possibilidades com os recursos que o computador oferecia na época. O que vocês podem imaginar nos anos 90, para uma pessoa que não era programadora, era bem pouco. Mas com isso, eu fui cada vez mais me envolvendo muito pelo viés literário. Eu venho de uma geração que foi muito marcada pela trajetória da poesia concreta e visual, especialmente aqui em São Paulo. E a partir desses exercícios eu acabei sendo convidada para integrar a primeira equipe que foi responsável pela implantação do UOL, do Universo Online. E foi ali que eu comecei, de fato, a trabalhar propriamente na área de mídias digitais e comecei a me inquietar muito com de que maneira a internet transformaria os modos e os repertórios de leitura e de criação literária. Tanto os modos de criação de texto como as formas de recepção de texto. E, muito ousadamente, eu me inscrevi na época num processo seletivo para uma bolsa que não existe mais, infelizmente, que era a bolsa da Fundação Vitae. Me inscrevi com um projeto que pretendia ser um ensaio crítico sobre a criação literária na internet. No processo de desenvolvimento dessa pesquisa, eu percebi que eu precisaria fazer eu mesma um site para arquivar, que fosse quase que um caderno meu de anotações. A gente está falando numa época que a internet, no meados dos anos 90, ela era praticamente um clube de amigos, né? Assim, ela tinha uma escala onde as pessoas de fato se comunicavam nas listas, existia uma coisa que chamavam as comunidades virtuais e frequentando
juntando algumas de código livre, código aberto, eu fui construindo esse mapa, esse caderno, num diálogo mais visual e um corpo a corpo com os problemas que eu ia enfrentando. O resultado disso é o livro Depois do Livro, que é um projeto meu de 1999, que se tornou um marco na área mesmo. Ele é muito citado, ele pertence a várias enciclopédias internacionais importantes, ele é mencionado em muitas antologias sobre história da arte mídia, enfim. E ele foi convidado por um curador, que é considerado o principal curador da área, o Peter Weibel, para integrar a primeira exposição de web art feita dentro de um museu. Essa exposição aconteceu no ZKM, Centro de Arte e Mídia da Alemanha, é o museu mais importante de arte e mídia do mundo, e foi uma surpresa receber este convite. Pelas características do trabalho, ele foi convidado como uma obra artística, o que também me surpreendeu muito na época. Eu falava, mas isso aqui não é o meu ensaio crítico sobre literatura e internet? Na época eu ainda fazia muita diferenciação entre uma coisa e outra. Esse trabalho foi para essa exposição, a exposição se chama Net Condition, e a partir daí realmente eu passei a trabalhar nessa interface entre a arte, a pesquisa, a reflexão crítica, ainda muitos anos ligadas a questões de leitura e escritura, e depois outros temas foram aparecendo também, né, dos anos 90 para quase 2020, muita coisa aconteceu no meio do caminho. O que me leva a fazer um novo projeto tem três, eu acho que, inputs principais que me levam a um projeto. Um são os acidentes, né? Esse talvez tenha sido o principal, eu ter me tornado artista, mas que acontecem a partir de situações que não são programadas, que vão desde erros de programação, problemas de montagem de uma instalação, até um fato imponderável que me ocorra no cotidiano e aquilo se transforma numa obra de arte, né? Num projeto artístico. Tem um arco de projetos meus que eu poderia citar, mas eu daria ênfase a dois. Um que é o Cinema Lascado, que é uma videoinstalação do O Canal sobre o Minhocão, que eu realizei pela primeira vez em 2010 e que é uma verdadeira curadoria de erros. Tudo deu errado nesse projeto. E foi dando errado, assim, numa sequência, e eu entrei realmente num movimento de me deixar levar e ser sequestrada pelos erros do processo. E cada erro que acontecia, eu assumia o erro e falava, bom, então o projeto vai nessa direção. E o projeto ficou um dos projetos mais plásticos e mais contundentes que eu fiz até hoje. Ele foi, enfim, exposto inúmeras vezes, ganhou vários prêmios e é, assim, a arte acidental por natureza, se é possível dizer assim. Eu estou envolvida num projeto que é o Art Supermarket, que é um supermercado que veicula obras, exclusivamente obras que tenham nomes de artistas. Só tem um critério de inserção, se eles têm o nome de um artista ou não. O resto pode ser tudo, de carro a guardanapo, a Barbie, a peruca. E esse projeto é um híbrido de intervenção urbana no Largo da Batata, onde ele é apresentado como um estande de camelô. Acoplado a um site na internet, que eu digo que é o nosso showroom, né, planetário, ele é fruto de uma situação totalmente inusitada que me ocorreu num domingo à noite no Facebook. Eu estava
sem nada para fazer, e de repente me deparei com um post de um colega meu da FAO comentando uma ida ao supermercado em que ele havia ido para comprar leite para as crianças, para o filho pequeno, alguma coisa do gênero, entrou num corredor errado e acabou na parte do supermercado em que se vendem produtos para pets, né? E um desses produtos era a ração de gato Matiz. E ele ficou completamente atordoado. Nós somos muito... trabalhamos na área de História da Arte. E eu li aquilo e imediatamente eu comecei a fazer uma busca em supermercados online com a chave de busca Matisse, Magritte, Miró, Van Gogh. E foi realmente assim, um encontro com um universo que eu jamais poderia imaginar. Os produtos, eles vão de meia, lingerie, carro, luminária, o que você puder imaginar tem algo com um nome de artista. E o Art Supermarket nasceu disso. Eu tenho muitas obras que elas envolvem a participação do público, são processos que eu diria que são uma estratégia mesmo, uma estratégia de como envolver o outro, de como dialogar com o outro e de como escutar o outro. São vários projetos que foram marcantes, né? Desde o Egoscópio, que foi um projeto meu que eu fiz em 2002 e que teve uma repercussão monstro, porque esse projeto acabou no New York Times. Acabou não, ele começou no New York Times, foi o primeiro veículo que noticiou na primeira página do caderno de artes, e isso, óbvio, que deu uma turbinada e uma visibilidade, assim, calculável para uma pessoa até como eu, no Brasil, trabalhando fora do circuito de galerias, e, enfim. O Egoscópio era um projeto de uma narrativa multimídia, na época em que existiam painéis eletrônicos na cidade de São Paulo. Eu consegui um diálogo com a empresa que na época era responsável pela maior parte dos painéis, que era a Eletromídia, e emplaquei um projeto em que eu alugava um horário na grade horária, como se eu fosse uma anunciante qualquer, num painel que ficava na Faria Lima, numa área que estava em reforma. E o Egoscópio, basicamente, ele era a proposta de uma narrativa coletiva, onde todo dia eu postava uma pergunta sobre um personagem que ele só se realizava pela mídia. E ele precisava ser alimentado com mídias enviadas por outras pessoas. Então, para que ele existisse, cada dia eu lançava uma pergunta. O Egoscópio está com fome. Aonde que o Egoscópio vai comer hoje? E as pessoas tinham que responder com sites de sugestões, por exemplo, de restaurantes. E aquilo era imediatamente convertido em vídeo e ia para o painel. E havia um espaço final, que era se você não concorda ou acha que o Egoscópio está pensando em alguma outra coisa, envie um outro site. Foi uma avalanche de posts, ninguém quase concordou com as minhas chamadas de hoje ele vai num restaurante, hoje ele vai comprar uma roupa, ele está com frio, ele está com sede. As pessoas criavam narrativas paralelas a partir desse campo aberto, mas ele era um canal que envolvia as pessoas e foi me ensinando essa experiência de como é que você envolve e, ao mesmo tempo, você retorna para as pessoas. E você respeita que elas acreditem na sua ideia, mas não da maneira que você pensou a sua ideia originalmente. Eu queria fazer eu não percebi, mas no começo eu pensei uma coisa muito ousada, que era esse modelo de um personagem planetário,
configurado pelas mídias, mas não percebi que se eu fizesse pautas tão restritas, ele não seria o egoscópio, ele seria meu ego, né? E a participação do público, desrespeitando esse critério de que ele tem que ir beber, ele tem que comer, e criando as suas narrativas paralelas, criou, de fato, um personagem muito mais multiforme, muito mais com uma cara de egoscópio, e eu realmente cedi, e o projeto tomou essa direção durante as 3 semanas em que ele esteve em operação. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um projeto em que eu consegui combinar ações no espaço público, que é algo que eu gosto muito de fazer, questões relacionadas à memória, que é um tema que tem me ocupado nos últimos 3 anos de forma assim sistemática, e a estratégia colaborativa, que é algo que eu tenho uma certa prática e uma certa recorrência. O projeto Memórias de Areia, ele foi realizado no Rio de Janeiro, no contexto de uma exposição que se chamou A Invenção da Praia, e que ocupou o lendário cassino da Urca, no bairro da Urca. E eu fui, então, entrevistar pessoas para que elas me doassem memórias, que eram memórias que poderiam ser memórias pessoais, memórias emprestadas ou memórias inventadas sobre o cassino. Uma das histórias que mais me tocou foi a história de uma senhora cujo pai havia sido croupier no cassino da Urca, e as cinzas do pai dessa senhora foram depositadas, né, despejadas, sopradas na própria praia da Urca, né, em homenagem a toda a vida dele. Assim, me pareceu uma história assim tão embrenhada, aquilo tudo, as memórias de adolescência, infância dela, as memórias sobre a vida do pai, as memórias das pessoas eu coletava, editava e imprimia em fabricação digital, num makerspace no Rio de Janeiro, e transformava em pequenas placas, e essas placas eu levava para a praia. E isso era uma performance coletiva, as pessoas iam imprimindo as histórias, colocando as histórias na areia, e como se fossem carimbos. E o mar vinha e levava essas histórias embora, um pouco como são as histórias daquele lugar. Olha, eu acho que 2 questões são as que mais me inspiram, né? E dentro dessas 2, seus desdobramentos. As relações entre redes e ruas, e que têm se tornado cada vez mais definidoras da nossa experiência de vida na contemporaneidade. No começo me interessava muito a relação da internet com o imaginário coletivo. Isso me interessa, continua me interessando particularmente. Mas cada vez mais, o que mais me fascina na internet é que ela transbordou de tal maneira que se tornou um anacronismo falar em internet. Hoje nós falamos num amálgama, né, que é esse mundo de redes e ruas, e que ele é uma coisa só. A outra questão que me interessa muito é a cidade e o espaço público, com todas as suas nuances, a paisagem urbana, as configurações dos territórios virtuais, reais, sociais, antissociais, de exclusão, e a cidade como um espaço a ser reivindicado, um espaço a ser conquistado.
né? Espaço coletivo e público. Tanto que todas essas reflexões, os trabalhos que eu tenho feito muito nessa área sobre estéticas da memória, elas são reverberações de pesquisas em torno de problemas e de inquietações minhas em relação à reivindicação do espaço público. E a memória, o direito à memória é uma dessas pautas, sem dúvida alguma. Retorno surpreendente é sempre. Talvez o mais particular nesse sentido seja a Audiolândia, que é um projeto que eu realizei para a exposição inaugural do Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. Nesse projeto eu trabalhei apenas e exclusivamente com os comentários do público sobre os vídeos feitos nas ações do governo do estado e da prefeitura na Cracolândia, em São Paulo, entre maio e junho. Em 2017. E o nome do projeto, ele nasceu da situação que eu mapeava. Eram comentários absolutamente beirando realmente o discurso nazista, onde se fala abertamente em limpeza, higienização social e numa metralhadora que começa a apontar para todos os lados, e você começa a perceber que, para um contingente substancial de pessoas, esse alvo da Cracolândia ele funciona como um bode expiatório. Então, nesses comentários iam se acrescentando as outras insatisfações desse grupo, então, que eram todos nordestinos. Se devolvessem eles, isso não ia acontecer. Isso joga lá naquelas senzalas das universidades públicas, a USP que gosta disso, enfim, isso são os muçulmanos chegando em São Paulo. E eu decidi então retirar todas as imagens e trabalhei apenas com os comentários. Fiz instalação no Sesc 24 de Maio e começo a receber inúmeras mensagens de pessoas que visitam e me agradecem e comentam, e nas redes, pessoas que compartilham a entrada da instalação, que é um luminoso piscando, Audiolândia, e a coisa foi num crescendo e começou a ter uma certa repercussão no que se chama hoje nas mídias tradicionais, né? Jornais, televisão, e com os seus seguidores, que aí já são um outro universo. E isso foi a surpresa 2. Né? Os comentários que eram feitos nas reportagens sobre a Audiolândia, eles reproduziam ipsis literis o tom dos comentários que eu veiculava dentro da instalação. Era quase que o Audiolândia 2, a missão, né? Com o mesmo tom. E você não está preparado e você percebe que uma outra dimensão das redes hoje em dia, elas jogam a gente dentro de bolhas e você acaba vendo só os seus iguais. No momento em que você ultrapassa essas bolhas, você passa a enfrentar outras esferas e outros grupos sociais, alguns deles profundamente marcados por algo que não tem como chamar de outro modo a não ser a cultura do ódio, né? Me parece que a arte ela tem que criar, tem que ser provocadora e ela, mais do que isso, ela tem que ser capaz, num momento especialmente como o que nós estamos vivendo, de ocupar os espaços nos quais ainda é possível pensar estratégias de formulação de diálogos. Mas a arte ela tem que ocupar espaços de tensão,
né? Se possível, criando outras tensões. E, a partir dessas tensões, veiculando as alternativas ou agenciando possibilidades de escuta. É difícil ensinar alguém assim, como atuar artisticamente ou como atuar criativamente, mas é possível dar alguns parâmetros de conduta, né? O primeiro, e acho que o fundamental, é desobedeça. Desobedeça tudo. Quebrando os paradigmas que se reinventam as formas de fazer. Isso é essencial. O que vem a partir daí é a nossa capacidade de releitura. E absorva muito, seja generoso na sua capacidade, especialmente de ouvir e de prestar atenção no que está à sua volta e na sua capacidade de devolver, né, tudo aquilo que você recebe, especialmente intelectualmente, e pesquise muito, leia muito, vá muito ao cinema, assista muita televisão, entre muito na internet, faça tudo muito, né? Estar aberto para aquilo que você não conhece e saber aproveitar esse desconhecido como uma razão para abrir outros horizontes. Isso é inspiração.